preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Passado muitos anos ofereceram-me um gato. E eu pus ao gato o nome de Otelo. E um dia encontrei o Otelo. Disse: olha, Otelo, tenho um gato, pá. Tenho um gato. Sabes que eu não tenho tipo cães de gatos, não. E tá. O gato é especialmente simpático, é muito bonito. E tá. Sabe como é que o gato se chama? Otelo. Sabes porquê? O gajo é muito simpático, mas não é de confiança. Lá estás tu e tal. Repara, as nossas relações de grande amizade, mas cada um sabendo. O Otelo telefonou um poucos dias antes de morrer. Portanto, achou que ele foi envolvido naquele ambiente. Estava absolutamente impreparado para aquela coisa. Nunca fez o jogo do Partido Comunista voluntariamente. Nunca. Ele era de outra coisa, era de uma extrema esquerda, que era uma poesia. Ele era um artista, cantor da ópera, podia ser um homem da ópera, do teatro e tal. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975 para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. E Rui, hoje temos a segunda parte da conversa com o general na reserva Manuel Monge, que foi assessor militar de Spínola na Presidência da República, e conta-nos o que aconteceu a seguir à renúncia de Spínola, portanto a seguir ao 28 de setembro e tudo aquilo que se seguiu. Sim, e temos aqui material extraordinariamente interessante, que era as relações do general Spínola com muitas figuras do Partido Socialista, dirigentes do Partido Socialista, antes do 11 de março, e depois o general Manuel Monge acho que nos tenta digamos, resolver aquela meada que é o 11 de março, e creio que é uma visão que talvez esclareça um pouco o que é que se passou e até a confusão através da qual o 11 de março aconteceu. E, portanto, temos aqui uma perspectiva sobre o 11 de março extremamente interessante. Sim, na sequência do 11 de março, o general Manuel Monge foi preso, novamente, tal como tinha acontecido antes do 25 de Abril, e teve até um cúmplice carcereiro que tinha armas à sua espera para o que fosse preciso dentro da prisão de Caxias. Vamos ouvir então o general Manuel Monge na primeira pessoa. Queria que nos guiasse um bocadinho pela presidência de Spínola, pelo gabinete dele, pela equipa, as pessoas que ele reuniu à sua volta, e um dia normal ali no Palácio de Belém. Um dia normal no Palácio de Belém era uma tragédia, porque eram militares, não percebiam nada daquilo. Pá. Depois do 25 de Abril, e se firmos estar 7 meses e meio na prisão, eu levei para Nafarros, para Massamá, onde era a quinta onde estava o Spínola, levei lá tudo o que era a inteligência política deste país. Todos os membros do Mário Soares. Porque uma questão de segurança, não. Mas foi o Almeida Santos, o Gama gostava imenso de lá ir, o Manuel Alegre ia lá, adorava o coisa, o Souto Maior Cardia, toda a gente lá ia. Mas não a Belém. Não, isso já foi do 28 de setembro. Do 28 de setembro. Não, mas a pergunta era sobre o 28 de setembro. Ainda era antes em Belém, ainda era antes do 28 de setembro, antes ainda das coisas se precipitarem. Como lhe digo aquilo. A reunião de uma primeira equipa, do presidente. Começa a haver Conselhos de Estado. Sim. E os Conselhos de Estado tinham algumas pessoas nomeadas pelo Presidente e pelas forças, digamos, tradicionais do país, e tinham a Comissão Coordenadora, que era quem mandava. E a Comissão Coordenadora mandava. Era um governo sombra, para não dizer um antigoverno do governo que estava. Mas Spínola sentia-se oprimido, digamos assim, não conseguia impor-se perante essa. Nem ele, nem o Primeiro-Ministro, nem os ministros. Bom, repare, na tropa era assim. Porquê é que o Otelo acaba por ser graduado em brigadeiro? Porque se tinha acabado com a disciplina. Havia o MFA e havia os militares. Um dia eu ia com um camarada meu, um major mais antigo, ia-me fazer uma coisa qualquer, e eu disse, Major Soares, Monge, não, pá, tu é que és do MFA.
Não, pá, aqui não é MFA. Tu és um senhor Major Soares, mais antigo do que eu, no exército português. Tu é que vais à frente. Havia sítios em que os coronéis, comandantes pediam licença aos capitão para fumar nas salas oficiais. Chegou-se a isto. Que a quebra de disciplina e a demissão da cadeia hierárquica chegou a este ponto. Tinham medo de ser saneados. Criou-se uma bagunça. As Forças Armadas foram destruídas pelo MFA radical. E no Palácio de Belém não se conseguiu contrariar isso? Ele criou, o Spínola queria, andou pelos quartéis a fazer as suas arengas e tal, mas não chegou. Quer dizer, não... Quem é que tinha mais influência junto de Spínola nesses meses em que ele exerceu efetivamente as funções de presidente? Olha, não sei, se fosse o Monge estava tramado que ele não lhe dizia nada de jeito, mas os outros também não. Quando estava um dia em Massamá, ele estava a ser, digamos, muito pressionado pelas aulas mais radicais, e eu fui lá um dia e ele disse-lhe: meu general, olha, o senhor quando foi para a Presidente da República levou para lá 3 ou 4 militares, que eram uns gajos valentes da tropa e tal, completamente ignorantes em termos de política, só lhe diziam disparates se alguma vez o senhor lhe perguntou alguma coisa. O senhor agora tem aqui as melhores cabeças do país e, portanto, e agora como é que é? O senhor continua a ouvir os militares que não sabem nada disso e tal? Só para compreender esta atitude, quer dizer, qual é que era o problema, qual é que acha que era o problema do general Spínola? De facto, ele, enquanto está na presidência, não se aproxima, como poderia parecer previsível que o fizesse, que enquanto a Comissão Coordenadora se está a aproximar do PCP e da extrema-esquerda e a apoiar-se neles, poderia parecer que o general Spínola podia se aproximar do Partido Socialista ou do PPD, de Sá Carneiro, quer dizer, mas não o faz, quer dizer, não, como é que é? É assim, o que é que se passa? O Sá Carneiro tinha uma grande proximidade com o general Spínola. Esse tem, pois. O Sá Carneiro tinha. O Soares tinha algumas desconfianças. O Soares tinha algumas desconfianças. E eram desconfianças mútuas, ou era só do lado do Soares? Talvez também um bocadinho mútuas, sim. Sim, porque, claro, a gente tem que ver os passados de um e do outro, não é verdade? O Soares vem lá das esquerdas, do não sei o quê, e o conservadoríssimo general Spínola olhava para ele com alguma desconfiança. Mais tarde adoravam-se. Olha, que o Soares deu-lhe a garancura da Ordem Militar da Torre Espada, fez-o chanceler e ofereceu-lhe o bastão de marechal. O Soares adorava o Spínola e o Spínola também ele, mas isso é mais tarde. Mas se isso tivesse acontecido mais cedo, as coisas podiam ter sido diferentes. Não sei se o Soares, nessa altura, conseguiria dominar o seu partido. Transporte-nos aí para a manifestação da maioria silenciosa e para a forma como isso foi vivido dentro do Palácio de Belém. A manifestação da maioria silenciosa não foi feita em Belém. Aquilo foi uma organização cá fora do Galvão de Melo e de mais alguns homens mais conservadores e tal. E o Spínola disse que sim, como o Spínola disse que sim, quando é enganado e levado em pijama para tanque no 11 de março, que é uma outra história canalha e tal. Portanto, o Spínola pensou que o Portugal profundo pudesse... o Portugal profundo existia. Mas não são, nas revoluções não são as maiorias que vencem, são os mais dinâmicos, os mais organizados que fazem as revoluções. Portanto, acho aí o que foi decisivo aí foi essa organização. Isto é uma organização das barricadas populares. Há uma organização também da Comissão Coordenadora do MFA. Eles estavam muito mais organizados, portanto, e muito mais... Estavam muito mais apoiados. A rapaziada que tinha feito o 25 de Abril, de armas na mão e tal, tinha regressado a quartéis. Uns tinham perdido o controle das suas tropas devido aos chuvos e aquilo que na altura começava a criar a indisciplina dentro da tropa. E outros estavam amarrados ainda àquele espírito dos decretos, desse espírito, digamos, contra os milicianos e tal, que não tinham dado o passo seguinte para estavam longe da política. Neste caso, poderia parecer que o interesse do general Spínola seria não tentar ir para um confronto. Para um confronto em que estaria em desvantagem em relação aos outros, mas ele acaba por ir. Quer dizer, como é que... Acaba, vamos ver, repara. Ninguém o aconselhou a repensar isso. Nós não podemos pôr no general Spínola as virtudes políticas do general Costa Gomes.
Quer dizer, a maleabilidade, a artimanha, o jogo de cintura, todas essas coisas que o general Costa Gomes conseguiu ter, o Spínola não tinha. Não tinha. O Spínola não tinha. O Spínola, quando lhe disseram que, se fossem dizer ao Costa Gomes que o Melo Nunes tinha feito isso, ele dizia assim, sim, eu vou falar com ele. O outro diz, eu pego uma pistola, eu mato não sei quanto e tal. São duas figuras completamente diferentes, que acabaram por se divorciar completamente também, a ponto de que, antes do 11 de março, o Costa Gomes dá 2 passaportes. Já lá vamos, já vamos a essa história. Para ver se ele se vai embora. Se vai embora. Mas, por exemplo, durante o verão de 74, o general Cepelin ainda confia em Costa Gomes, ainda confia no general Costa Gomes. No verão, ainda confia, até que ele descobre que o então já primeiro-ministro Vasco Gonçalves ia conspirar com ele para o palácio, lá para o forte de São João da Barra. Ia conspirar com o general Costa Gomes. Ele descobre isso. Alguém lhe diz... Descobri eu. Descobriu. Como é que descobriu? Isso? Estava doente. O Spínola que precisava falar com o general Costa Gomes. Disse qualquer coisa. Ele era muito amigo do Chico e tal. Então, eu era muito amigo do ajudante de campo, um homem da Marinha, que está agora lá para a Suécia, que era o ajudante de campo do general Costa Gomes. E ele telefonou-lhe, eu vou lá, pá. O nosso general precisava de falar com o teu general, pá, ver lá se ele pode cá vir e tal. Mas o general está doente, pá, está doente. Está para aqui uma coisa qualquer na garganta, não sei quanto e tal. Então, olha, o nosso general, se ele está assim, vai o nosso general aí, fala com ele, e como sabe, são muito amigos, vê como é que ele está de saúde e tal. Então, parem um bocadinho. Pá, o nosso general já se recolheu, não sei o quê, é melhor não sei quanto e tal. Só que nós, nessa altura, já não éramos parvos, já também tínhamos as nossas coisas montadas. Nomeadamente a GNR, que estava lá, tinha lá gente da nossa confiança. E então vieram-nos dizer que o senhor general Costa Gomes, que estava muito doente, não podia ir a Belém receber a visita de coisas, estava a conferenciar com o Vasco Gonçalves. Bom, e nós tivemos que dizer isto ao Spínola. Como é que foi? Começou aí Como é que ele reagiu? O que é que ele disse? Como é que foi a reação dele? Ficou triste. Ficou triste. O Chico ficou triste. Mas eram muito amigos. Pois. E depois há toda uma história de um afastamento ao longo da coisa e tal. Depois há uns tipos chatos, pá, que não ajudam nada, que eles se reconciliam, como o Monge e outros que tais e tal. O que é que fez para não ajudar a As duas pessoas, os ajudantes de campo um dia estão os dois um ao lado do outro numa missa da selva, qualquer coisa, ou vê o Papa ou qualquer coisa, e então a mulher do Costa Gomes veio dar o beijo da paz ao Spínola e tal. E depois o Spínola respondeu àquilo, depois o ajudante de campo andou a querer fazer as pazes entre eles e tal. E nós, mas é preciso ver o que se passou. Eu fui 2 vezes aos jornais da Vera Lagoa defendê-la quando o Costa Gomes lhe pôs os processos. Sim. E depois, a primeira vez que eu fui defendê-la, o Costa Gomes mandou-me levantar um auto. Que ele era o chefe da General das Forças Armadas. E depois eu fui ser ouvido num auto por um brigadeiro de artilharia. E quando o homem me foi ouvir, às 2 por 3, o homem acabou por me dizer assim: Monge, eu só gostava de ser da sua idade para estar eu aí no seu lugar. Portanto, como as coisas se movimentavam já da divisão terrível em que o nosso país estava ao meio. E eu depois, na vez seguinte, fui dizer a Maria Armando: olha, agora acho que eu tenho outro processo, eu venho cá ser testemunha. Você já vê da outra? Não, mas o senhor general Costa Gomes levantou-me um processo. Eu, para mostrar que não tenho medo dos processos dele, quero cá vir a segunda vez. Portanto, veja lá, se a gente tinha assim, esta opinião do... Bom, depois havia outra coisa, porque nessa altura eu já estava muito próximo de muita gente do PS e tal, e eles não podiam com o Costa Gomes. Voltando ainda só ao 28 de setembro, para arrumar, teve na tourada do Campo Pequeno? Não. Tive na tourada do Campo Pequeno. Foi uma tourada. Como é que viu a forma como as pessoas reagiram? Aquilo é assim. E apoparam Vasco Gonçalves. O Vasco Gonçalves foi apopado porque lá dentro estavam os Marialvas, não é verdade? A gente de direita e tal, que naquela altura estava metida na operação de 28 de setembro. Do lado de fora estava a Mortágua do Templo, com os seus apaniguados, não tinha flotilha, mas tinha aquele barulho todo para fazer à porta do Campo Pequeno. Uma associação precisamente desagradável. Primeiro lá dentro com o Vasco Gonçalves, porque realmente depois veio é chato, e depois cá fora fizeram também o contra e tal, como cercaram
a Assembleia da Sim, República, isso, um ano quando depois. cercaram, a extrema-esquerda estava na rua. Mas nessa altura a relação entre o General Spínola e Vasconcelos já era péssima. Já era péssima. Como é que se degradou? Foi logo às primeiras? Não. A relação entre eles. Não, porque repare, não porque o Spínola politicamente era um ingênuo. Está a ver? O Spínola, quem ele quis fazer primeiro-ministro foi o general Firmino Miguel. Legal. Mas depois o MFA conspirou logo com os sindicatos para impedir que isso acontecesse. E então o Miguel disse, não, amanhã uma greve geral, não quero. E então empontaram-lhe o Vasconcelos. Vasconcelos era um quadro Vasconcelos era um quadro do Partido Comunista. Se não tinha cartão, tinha o coração, o estômago, o peito, era um homem do Partido. Ideologicamente o homem do Partido Comunista. Mas o Spínola não sabia. E pronto, e o MFA. O Spínola, ao princípio, obviamente que confiava no militar que tinha feito o 25 de Abril. Tinha que confiar, na verdade. Foi a pouco e pouco é que foi vendo o que é que eles realmente faziam. Qual foi o momento assim de viragem, ou a primeira surpresa desagradável com Vasconcelos? Isso a primeira pessoa não lhe sei dizer porque eu não assisti. Foi muito rápido, não é? Foi muito rápido, em 3 meses. Conhecia o Vasconcelos? Sim. Quer dizer, antes mesmo de 64? A gente conheceu, mas consideravam um idealista, um poeta, um tipo sem... Quando nos dizem que aquele senhor é indicado para primeiro-ministro, a gente é assim mesmo estar a pensar, sei lá, no meu Manuel Alegre, Papa... uma coisa assim, que as coisas não dão e tal. É um grande poeta, mas naturalmente não conhece as Bíblias. Eu sou imensamente amigo do Manuel Alegre. Mas quer dizer, mas é uma surpresa para vocês, quer dizer, de repente vê-lo com aquele... Sim. Não estavam à espera. A gente não estava à espera que ele fosse assim, mas quando ele aparece já ficámos desconfiados porque repare que ele vem em contraponto do Firmino Miguel, portanto isto dá-nos logo a ideia de que as coisas não estão a correr bem, mas pensámos que ainda pudesse haver algum equilíbrio e tal. E o Spínola tentou várias vezes, até porque tinha vários ministros no governo da sua confiança e tal, mas não era possível porque há aqui várias pessoas que mudam, não é? O Hotel Sarva de Carvalho é uma delas, Carlos Fabião é outra, quer dizer, isto é pessoas que eram... O Carlos Fabião é um problema muito complicado. Então? O Carlos Fabião era um homem de grande confiança do Spínola. Do Spínola. Era um homem... o Partido Comunista apoderou-se de grande parte das informações, das fichas, das coisas que haviam na PIDE. Eu conheço com nomes oficiais que foram chantageados por terem qualquer coisa na PIDE que pudesse ligar ao Estado Novo. Por exemplo, um dos oficiais milicianos, numa determinada altura veio de comissão, não tinha nada que fazer e tal, e experienciou uma ficha a dizer que poderia ser candidato ou ser inspetor da DGS. Mas não foi. Mas apanharam aquilo e foi o suficiente para o chantagearem quando ele era depois oficial a seguir ao 25 de Abril. Quem é que o chantageou? Quem é que o chantageou? O PC, o MFA Radical. Nós temos cá a tua ficha, se não faz o que a gente coisa, a gente vai-te botar isso. Isso foi-lhe contado pelo próprio chantageado? Foi-lhe contado pelo chantageado? Não, como é que sabe isso? Foi-me contagiado pelo indivíduo que falou com o contagiado. Eu sei o nome e tudo, obviamente não vou dizer. Com o chantageado. Ora bem, e que era um oficial brilhantíssimo, o Fabião. O Fabião esteve metido no massacre do Pijiquiti. Em Bissau. E não sei como é que isso não poderia ser depois mais tarde explorado pelo PC. MFA Radical, pelo PC. Porque a primeira pessoa que entrou no gabinete do Fabião, quando ele foi feito chefe de Estado-Maior do Exército, foi o Álvaro Cunhal. Mas não passa pela cabeça de um careca. Portanto, o Fabião é um homem... Repara, o Fabião é trazido da Guiné para chefe de Estado-Maior do Exército pelos moderados. E, portanto, o Fabião era um homem da nossa confiança, mas deu um... Então, mas alguma vez falou com ele sobre isso? Não? Sobre essa viragem? Pior do que falei, mandei-lhe uma vez uma carta e foi muito desagradável a minha carta para ele e a resposta dele, porque eu responsabilizei-o por estarem a serem fuzilados os nossos antigos combatentes na Guiné.
Quando eu estava preso em Caxias e que a gente começou a saber que estava a acontecer e tal. E como é que ele respondeu? Respondeu que os culpados tinham sido os indivíduos que tinham estado metidos no 11 de março, tinham feito o 11 de março, estavam presos, não era o meu caso, eu não tinha nada a ver com o 11 de março, mas fui bem preso, porque obviamente eu era um indivíduo perigoso para... O que é que queria só perceber o dilema, se é que houve dilema de Spínola, antes de se demitir, antes de renunciar à presidência da República. Ninguém o convenceu a continuar? Como é que, qual foi o quadro ali que o convenceu de que aquilo era a melhor? Não, ele achava que já não tinha autoridade. E... isto por causa do resultado da reação à manifestação. E no meio um conceito de Estado. E no conceito de Estado dele, a única pessoa que o defendeu foi a Magalhães Godinho. Magalhães Colasso, Isabel Magalhães Colasso. Magalhães Colasso. Os outros, mesmo aqueles que tinham sido nomeados por eles e tal, estava tudo a tremer perante as barricadas nas ruas, não sei quanto e tal, que pudesse haver qualquer coisa mais complicada. E quando o Spínola vai fazer a sua proclamação ao país, a casa militar dele estava por trás dele armada. Porque nós tínhamos informações de que o MFA iria impedir que a televisão transmitisse aquilo. Portanto, vejam o ambiente em que a gente estava. Não era possível continuar a... Mas participou na decisão da renúncia, não? Ou ele foi uma decisão solitária que ele comunicou? A decisão foi dele. Como é que ele vos disse? Como é que ele disse ao gabinete? Como é que ele disse às pessoas? Ele não fez nenhuma reunião para nos dizer isso. Ele disse, olha, mandou preparar o discurso e tal, e eu não me recordo, mas o que terá sido o Bruno que nos disse, olha, o nosso sinal vai-se embora e tal. E nós percebemos que aquilo também já não podia ser, quer dizer... Mas nessa altura não estão, ainda pensam que ele irá ter um papel depois, não é? Quer dizer, não se vai pôr fora de jogo completamente. É o que eu conto quando eu levo toda a gente... exatamente. Aí há uma aproximação, por exemplo, do Partido Socialista. Isto é depois do 28 de setembro, portanto o jornal vai para Massamá... Quando há o 11 de março, o Vasco Gonçalves e o MFA Radical levantam um processo ao Soares, acusando-o de estar incriminado no 11 de março. E o Soares disse que sim, senhor, que responde ao processo, mas faz com uma condição: é ouvido no gabinete do Vasco Gonçalves, lá presente. Essa aproximação de Spínola com o Partido Socialista, portanto, já se dá depois do 28 de setembro, quando ele já está fora da presidência da República, e quem é que... Os contactos, enfim, é o Sr. General, mas quem é que estabelece os contactos? É do Partido Socialista? Foi o Sr. General que tomou a iniciativa? Como é que se estabeleceram os contactos aí? Eu julgo que eu fui capaz de ter responsabilidade nisso, porque eu sou muito amigo do Manuel Alegre. E, portanto, os homens que nessa altura mais próximos estavam meus e do General Spínola era o Manuel Alegre e o Edmundo Pedro. Quem era o grande animador de os levar lá, isso realmente era eu. Foi por isso que eu estive preso. Pois. 7 meses. E levou-os lá... Eles iam lá frequentemente? Assistia às conversas também? Sim, assistia às conversas. Como é que era? O que é que se falava? Eles liam... No fim de 74. A ideia era mais ou menos o seguinte: o país tem que reagir a esta onda pró-comunista em que está e tal. Nós sabemos que o Sr. General também está do nosso lado com isso. Nós temos que fazer aqui uma frente comum para conseguir acabar com essa situação e tal. Esta era a posição que eles tinham. Vamos agora fazer uma pausa. Voltamos depois do intervalo. Voltamos para a segunda parte da conversa com o general Manuel Monge. É nesse contexto que está presente no Congresso do Partido Socialista em dezembro de 74, não é? Quer dizer, que aparece lá para dar apoio a Mário Soares, não é? Quem é que teve essa ideia disso? O Congresso é assim. Um dos homens que estava a fazer o Congresso, que liderava o Congresso, que era muito meu amigo, ia constantemente comigo ao Spínola
a Massamá, disse-me assim, monge, pá, olha, o Manuel Serra vai ter lá uma delegação do MFA a apoiá-lo, e nós precisávamos que vocês, os militares operacionais, tivessem também uma delegação lá para equilibrar isto e tal. E eu disse ao Vítor da Cunha Rego, amigo Vítor, quanto é que o senhor quer? 100? Major, 100 não é uma delegação, é uma parcelada. Então quantos querem? Um montanito. 30. Quem é que foi? Salgar Maia, Casanova Ferreira, o ajudante de campo do Otelo, o Marcos Júnior, o Jaime Neves, quando foi há bocado o Moraes Silva, 30. 29 militares e um civil. O civil era um moço que prendeu o Pato Anselmo no célebre, aquela coisa do 25 de Abril, que aparece um fulano com uma pistola e tal. Certo. Esse moço tinha sido alferes do futuro comandante Correio de Campos do Regimento, tinha sido alferes dele na Guiné e que apareceu ali no não sei quanto, sim, e deram como estava a paisana, toma lá uma pistola e vai lá. E foi ele e o Jaime Neves prender o Pato Anselmo. Isso no dia 25 de Abril. Aparecem no Congresso? Qual é que foi o ambiente? Estamos lá 30, aquilo na aula magna. Lá à frente estava o Vasco Lourenço com mais 3 ou 4 fulanos e nós estávamos cá atrás. E ninguém sabia, nós sabíamos do MFA, o MFA não sabia de nós, estavam lá atrás. Como é que foi a reação? Quando eles começam a ver aquilo que é que se passa, à frente estava o Tenente-Coronel Garcia de Santos. Garcia de Santos olhou para trás e disse: opá, eu estou enganado, o meu lugar não é aqui, vou lá para o pé de nós. O Garcia de Santos também tinha sido um operacional connosco e tal, o homem das transmissões. Bem que ficou lá o Vasco Lourenço com mais 2 ou 3 pandilhas que tinham tanto que ver com o 25 de Abril como com a monarquia grega, quer dizer, tinham chegado ali depois Os senhores não iam fardados, iam todos à civil. Claro que não. Iam todos à civil e apareceram ali e deram o apoio, portanto, naquele congresso era uma bagunçada, havia barulho e tal, quando falava o Soares, gritavam os gajos do Manuel Serra, acabou o congresso. E o Manuel Serra era amigo pessoal do Vasco Lourenço. E então foi pedir, o Vasco Lourenço foi pedir, pá, vou lá, então tu, pá, dizias que ganhavas, pá, e afinal, pá, fizeste-nos este papel, fomos para lá e perdeste e tal, o que é que tu queres, pá? O Moas veio para aí com os chaimitos, pá. Como é que os congressistas perceberam que vocês estavam com o lado de Soares? Estavam próximos de Soares ia falar convosco? Não, para já os líderes do Partido Socialista sabiam. E, portanto, quem são estes? É fácil ali, boca a boca, facilmente perceber. Falava Osenha e a gente mandava-se aplaudir. Era evidente. E vocês aplaudiam? Claro, a gente fazíamos parte do Congresso naquela altura. Não estávamos lá só para fazer notário, como diria o senhor Almirante. Embora o general Spínola tivesse saído da presidência da República, as coisas não estavam propriamente a correr mal, não é? Porque o Mário Soares triunfa no Congresso do Partido Socialista e depois, no princípio de 1975, também tem... Os Conselhos das Armas. Nos Conselhos das Armas vocês têm uma série de sucessos nas eleições, não é? Exatamente. Portanto, têm apoio, quer dizer, têm um apoio nas Forças Armadas. Mas nós não temos nada a ver com o 11 de Março. Nem nós, nem o Spínola. No dia 9 de Março, eu fui com o Casanova Ferreira à casa da sobrinha da Maria Luísa do Spínola, porque sabíamos que o Spínola estava muito excitado e tal, porque ele tinha visto na televisão uma coisa a chamarem bêbado, não sei o quê, ou Luís de Camões, e estava muito excitado e tal. Nós fomos lá falar com ele e disse: bom, meu general, daqui a uns dias há eleições, o senhor tem que estar sossegado e tal. Ele estava excitado, o que é que ele queria fazer? Ele mostrou-me os 2 passaportes que tinham sido dados pelo Costa Gomes, passaportes diplomáticos. É um convite a eles sair do país. Então, mas não vê que o querem fora daqui, deixa estar sossegado, eles vão lá vir as eleições e tal. Ele prometeu-nos que não fazia nada. Bom, e na noite do 11 de Março, o Spínola tinha uma guarda pretoriana, todas as noites iam para lá 2 oficiais fazer a guarda. Era uma coisa simbólica, obviamente. 2 oficiais, todas as noites. Nessa noite estavam lá os 2 oficiais que foram fazer a guarda ao Spínola. E a Dona Maria Helena tinha sempre um chazinho com os bolinhos Nesse dia não houve. Os oficiais, depois, sabe-se, a posterior, claro, estranharam e tal. Só às 6 da manhã que souberam que o Spínola já lá não estava. Portanto, quem é que nomeava os oficiais que iam para lá fazer a segurança ao Spínola? Era o Major Monge, que tinha uma lista. E o Spínola uma vez pediu-me: Monge, já de me dar a lista dos oficiais. Chegam em fulanos que eu mal conheço, pá, dizem que foi o senhor que mandou fazer a minha segurança. Mas não há lista. Tinham sido todos presos a seguir ao 11 de Março, e alguns não foram, porque ninguém soube quem eles eram.
Iam lá fazer a segurança à noite. Portanto, mas nessa altura, nesse dia, ou nessa noite, digamos Nessa assim... noite vai lá. Ele nunca me perdoou eu dizer isto, porque ele diz que ele também não foi responsável. Eu acho que o responsável pela ida do Spínola foi o Alpino Calvão. Eles levam à história da Matança da Páscoa, da lista da Matança da Páscoa, todas essas Chegou a ver a lista, não? Vi a lista. A lista, qualquer um faz uma lista. Mas que havia um espírito de perseguição e de ameaça, havia. Eu estou uma vez em Santarém, eu era professor da Academia Militar e estou em Santarém com os cadetes para fazer os exercícios. Os deputados aparecem-me à porta, 2 oficiais. O oficial dia foi-me chamar, aí meia-noite, já me ia deitar. Major, estão ali 2 oficiais que querem falar com o senhor. Aqui, pá. Fui lá, dizem-me eles assim, pá, Manel, tem cuidado, pá, porque há aí uma lista para prender as pessoas, não sei quanto e tal. Portanto, para parte isto ainda tem foreiro. Eu, pá, vocês acham que vêm agora os gajos prenderam-me aqui no regime, na Copa de Cavalaria, vêm cá os tupamares, quer dizer, tupamares prenderam-me e tal. Pá, mas tem cuidado, não sei quanto e tal. Lá seguiram, andavam a fazer aquilo às pessoas que eles achavam que iam ser perseguidas e que eram amigas. Havia esse clima. O 11 de março é feito pelo Sr. General Tavares Monteiro e por alguns indivíduos da reserva, com o apoio da Força Aérea e dos paraquedistas. Nem o Exército tem nada a ver com isso, e muito menos os spinolistas, não tem nada a ver com aquilo. E o Spínola vão à casa dele na noite do 11 de março e querem levá-lo para Tancos. Isto daqui para diante, que eu vou, tudo o que eu estou aqui a contar é factual. Isto que eu vou contar daqui para diante é uma construção minha para explicar o inexplicável. Como é que eles convencem o Spínola a ir de pijama, depois é que se fardou lá em Tancos, a sair dali correndo, porque lhe falam na célebre Matança da Páscoa. E o Spínola disse, não, mas aqui, ele tinha lá os setores oficiais e tinha uma pequenina força da GNR lá à porta. E então, isto é construção minha, isto não é, nunca falei nisto ao Spínola, e eu acho que eles lhe disseram, pois o senhor não teme pela sua vida, nem pela sua segurança, mas os seus amigos e os seus apoiantes e tal é que vão ser maltratados e o senhor não faz nada e tal. E isto não se pode dizer ao Spínola. O Spínola embarca logo, porque o comportamento dele não... Repare, a segurança que lá está é nomeada por mim. Estão lá os oficiais, não sei o quê. O papel que nós tivemos no 11 de março. Portanto, claro que fomos presos e bem presos. No meu caso, é bem presos e fizeram bem prender-me. E eu estive lá tanto tempo preso, também posso dizer. Mas, quando o Spínola voltou, eu disse ao meu general, o senhor, quando estava no exílio, para mim, era o Alibaba e os 40 ladrões. Oh, moço, ainda era pior que o que o senhor pensa. Ele teve noção do que onde é que andou realmente metido. O que é que fez no dia 11 de março? Quer dizer, soube de repente como é que no soube? No dia 11 de março nós começámos a saber, na véspera, à noite, eu estava a jantar na Fateixa, que é um restaurante ali de Carcavelos, com o Coronel Varela e com o chefe da espionagem militar alemã, porque os serviços secretos ocidentais militares estavam do nosso lado e ajudavam. Aquele senhor era um major das forças especiais alemãs, dos serviços secretos militares alemãs, que estava cá como adjunto do assessor da economia da embaixada, mas era o homem das informações e que tinha ligações não comigo, porque eu não estava nessas áreas, mas com as informações portuguesas onde estava o Varela, que estava na parte de informações. Então o Varela, o homem disse que queria conhecer-me, fomos jantar os três à coisa. E quando estamos a jantar, aparece lá o Coronel Xavier de Barito e diz: Manel, passa-se assim assado, já levaram o nosso jornal para Tancos. Isso é uma perfeita loucura, pá. Mas o que é que... o nosso jornal veio-me dizer para tu ir para Tancos. O nosso jornal veio para ir para Tancos. Nem eles pensam, pá. Então, mas Spínola mandou recado? Não mandou nada. Para chamar. Não mandou nada. Naturalmente não mandou nada, pá. Não mandou nada. Bom, daí eu vou-me embora, eu tenho que ir para Tancos. Chegou o Bruno, daí a uns minutos. Chegou o Bruno também à Fateixa. Porque eles sabiam, não sei como é que eles souberam onde é que eu estava, conseguiram saber, foram até comigo.
e diz-me, não, Manel, pá, o coronel Cajal Brito foi lá comigo para nós irmos para coisa, pá. Digo, mas isto não tem cabeça nenhuma, pá, mas, isto não faz sentido nenhum, pá. Eu acho que a gente... Não, e não fomos, claro. Obviamente que não fomos. Eu ainda fiz uma coisa que me pediram, que fui a Cavalaria 7, estava ao comando do meu amigo, para que a Cavalaria 7 não saísse contra aquilo que eles iriam fazer. Mas a gente não sabia minimamente o que é que estava a passar. Quem é que lhe pediu para ir à Cavalaria 7? Veio o ajudante de campo do Spínola de tanques. Quem é que estava no meu gabinete? Quem é que estava na minha casa nessa noite? O Ianes, o Varela e o Armando Ramos. Mas o Sr. General Ianes nunca conseguiu conviver bem com essa sua presença lá, e como ficou muito preocupado com a sua imagem por poderem acusar no 11 de março, de que ele sabia mais do que eu, como depois eu vinha a saber, portanto foi à polícia, para não sei quanto, fez um tornado, nunca deixei. Por qualquer motivo, eu nesse dia, nessa tarde, só soube quando estava a jantar na Fateixa. Mas antes teve com o General Ianes. Como? Antes teve com o General Ianes. O General estava lá na minha casa. Antes de ir a jantar. Depois. Depois de jantar, eu fui para casa. E o que é que conversaram? Qual foi o sentido da conversa? O sentido da conversa é o que o nosso general, não sei o quê, vamos ver o que é que isto vai dar e tal, não sei o quê. Eu disse, isto vai dar disparate. Eu nunca tive nenhuma esperança naquilo. Curiosamente, nem eu, nem o Varela. O nosso, então, tenente-coronel Ianes e o Armando Ramos estavam mais otimistas do que nós. Eu estava muito pessimista porque eu percebi que andava ali a mão dos radicalismos militares, do Alpuim Galvão e dessa gente. O Alpuim Galvão jurava-me a pé junto que não tinha sido ele e que realmente não foi. Não foi ele que montou o 11 de março, foi a Força Aérea, foi o General Tavares Monteiro, o Coronel Corbal, que era um Corbal ou Corvel, ou que era um tipo que tal correlacionava lá na prisão e tal, e mais uns homens da Força Aérea. E depois conseguiram movimentar algumas bases da Força Aérea e os paraquedistas. E qual era a ideia deles? A ideia deles era que eles, também não sei qual foi o contacto que eles fizeram, eles pensavam que iriam ter algum apoio, levando o Spínola, que iriam ter algum apoio da Escola Prática de Cavalaria, não sei quanto está. Mas não era possível. Assim como não era possível no 28 de setembro o Spínola reagir de outra maneira. Portanto, achou que no 11 de março há um grupo, portanto, de militares, sobretudo da Força Aérea, que toma a iniciativa e que está a usar o General Spínola. Quer dizer, isto é que sim, julga... havia uma preparação de reação militar contra o que estava a passar. Nós estávamos a organizar-nos, isto é verdade. Nós tínhamos contacto com oficiais da Força Aérea. Certo. Só que esses contactos que nós tínhamos com os oficiais da Força Aérea eram com os oficiais de baixa patente. Olha, um deles era o cunhado do Ianes, do Neto de Portugal. Portanto, havia realmente um ambiente de preparação para reagir. Era mais para reagir no caso de qualquer coisa. Claro. Ou possivelmente até, se necessário fosse, com falsas circunstâncias. Mas havia uma coisa que era sagrada. Tinha que haver eleições. Portanto, nunca se faria nada antes de haver eleições. Portanto, esse era o objetivo... O objetivo fundamental. Nessa altura, por exemplo, Mel Antunes, por exemplo, que está a preparar um plano, aquele plano económico, que também não é, quer dizer, que não tem nada a ver com o depois que se fez a seguir ao 11 de março. Ele sentiu que ele estava próximo de vocês ou ainda não? Quer dizer, como não estava próximo de nós, mas também não estava com os outros. Curiosamente estava na Argélia nesse dia. E curiosamente o ajudante de campo dele, o secretário dele, que era um então major do meu curso, veio-me dizer, está para aqui muito cheio de polvorosa, porque havia muitos boatos naquela altura e tal. Nós e o Mel Antunes estamos agora no meio da Argélia. Tu achas que nós podemos ir em segurança à Argélia? Eu acho que sim, pá, isto não me parece que nos próximos dias haja qualquer coisa. E a seguir ao 11 de março, como eu digo, até parece que eu dei uma informação errada. Não, eu não sabia de nada. Mas nessa altura, na antiga comissão coordenadora, portanto, já havia divisões, quer dizer, já não estavam todos do mesmo lado. Não estavam todos do mesmo lado.
E vocês sabiam isso? Quer dizer, A gente sabíamos disso. Nós tínhamos, por exemplo, apesar de haver grandes dissonâncias na descolonização com o Melo Antunes, mas nós considerávamos que o Melo Antunes, que era um indivíduo, digamos, com os pés assentos no chão e tal, e tínhamos com o Melo Antunes e com a sua gente, que eram poucos, convenhamos, algum relacionamento, porque nessa altura o Vasco Lourenço e essa gente toda ainda estava alinhados com o Vasco Gonçalves. Ainda estão nessa altura, ainda estão à volta do 11 de Março, ainda estão ligados. Sim. O 11 de Março depois dividiu um bocado, porque os disparates da ala radical foram tão grandes que levaram que o Vasco Lourenço e outros fulanos mais sensatos na Assembleia Selvagem tivessem tomado uma posição, porque já se falava em fuzilamentos e não sei quanto. Portanto, ali há uma linha divisória. Eu poderia dizer que o grupo dos 9 nasceu na madrugada do 11 de Março. Portanto, aí eles perceberam que aquilo que era um conjunto de disparates, que aquilo estava a ser feito pelos radicais. E no 11 de Março é preso outra vez. Como é que é preso dessa vez? Como é que é a sua prisão no dia 11 de Março? No dia 11 de Março como digo, fui lá ao regimento, a Cavalaria 7, dizer ao tipo para não sei quantos e tal, e às 2x3 venho para casa e apercebo-me do ambiente, todo aquilo estava, obviamente que eles me iriam prender e tal. E então, mas já agora, só essa sua ida à Cavalaria 7 acaba por o tornar cúmplice do que estava a acontecer, de alguma forma. Ou seja, mesmo que não estivesse por dentro daquilo que estava a ser preparado, o facto de ir ali para tentar de alguma forma influenciar o curso da acontecimento. Só quem sabia era o comandante. Mas ninguém, ele não fez nada, eu disse para ele não fazer nada. Olha, a gente pede para não fazer nada. Eu também não iria fazer, mas foi só para não dizer que não cumpria o pedido. É tal história vai lá falar com o coronel Cavalaria 7, que ele não sei o quê, depois dá disparate. Ali não deu disparate, mas lá fui dizer ao senhor. A segunda vez que faz isso, a segunda vez que faz. Lá fui. Mas ali não era mais coisas, não tinha grande coisa. O meu coronel, olha. Havia um disparate qualquer, não se meta nisso e tal. Pronto. Era só isso, portanto era pedir a pacificidade. Mas então, prendem-no como? Como é prendem porque eu, nessa altura, vou à Academia Militar e vejo um ambiente terrível que está criado e disse ao... No dia 12, isto já no dia 12, ou ainda no dia 11? Não, isto na noite do dia 11. Na noite do dia 11? Na noite do dia 11. Um camarada meu, que curiosamente tinha sido quando eu fui, digamos, entre aspas, tomar o Lancers 2 e Cavalaria 7, ele foi também com mais umas forças para fazer umas pacificações, umas unidades que ainda não se tinham entregue na noite do 25 de Abril. Era um tipo chamado Baixo Bívar. E então o Major Bívar, epá, esta gente, os gajos, nós vamos ser presos, pá. Eu, pá, a mim não me prendem em casa, pá. Então metemos no meu carro, fomos para o norte, porque a gente calculava que aquilo no norte seria diferente do que aqui coisa. Mas depois estavam as barragens do poder popular nas estradas, puseram umas coisas com pregos na coisa, para os carros passarem. O meu carro ficou sem pneus a seguir. Ficou sempre, portanto, ainda foi. Isso ainda saí, ainda fui preso, ainda fui apanhado perto de Alcobaça. Perto de Alcobaça. Não. Portanto, numa dessas barragens. Numa dessas barragens. Furaram o carro. Furaram os pneus. E depois eu e o Bívar fomos a pé até a gente estava à noite, sem conhecer nada e tal, ficar aqui a ver se a gente amanhã de manhã vai para algum sítio. Apareceu o GNR, naquela altura, o Poder Popular tinha a denúncia, havia o Vigilância Popular. A Vigilância Popular são 2 oficiais, devem ser reacionários, vê a GNR, pronto, e a GNR prendeu-se, não poderia prender oficiais, mas estamos em revolução e tal, lá fomos. E então eu fui preso para a Escola Prática de Infantaria. Depois no dia seguinte fomos para Caxias. Para Caxias, portanto foi para Mafra, não é? Portanto, a Escola Prática de Infantaria e depois para Caxias. Quer dizer. E aí é acusado de ter sido participante na tentativa de golpe. Aí houve um oficial da administração militar que nos ia ouvir, um homem muito simpático, coitado, um coronel, e depois dizia: monge, tenho aqui um papel a dizer que o senhor no dia tanto estava a conspirar num sítio tal. Digo: meu coronel, a sua vossa piada é mais ruim que a anterior, pá. Então eu nesse dia, pá, estava não sei onde, pá,
Eu conheço essa gente, que o senhor diz com que eu estou a conspirar, são meus amigos. Eu conheço esse restaurante que o senhor diz, aí está, não vou lá há 3 meses. Bom, acabaram por desistir desse e arranjar um fulano da Marinha, um capitão de mar e guerra que vinha com um gajo do PC de barbas, pá. Então vieram-me ouvir, já passaram muito tempo. Então, o que é que eles, na altura, eles queriam incriminar o Partido Socialista. Então, era incriminar o Partido Socialista. Então queriam saber quem é que o levava a ver o general Spínola em Massamá. E o senhor comandante dizia-me, o senhor major, então diga-me lá, e que eram as pessoas que iam a Massamá visitar o senhor general Spínola? Iam lá muitas pessoas, não iam? Iam. E era o senhor general que os levava, o senhor major. Era. Então quem eram? Isso não sei. Já não me lembro. Não se lembra? Não me lembro de ninguém, então. Não me lembro. Olha, o senhor comandante, eu julgo que há aqui um marketing, deve ser de outros tempos, em Caxias, que nos ataca a memória. Mas é que eu não me lembro de ninguém que eu levasse lá. Então, não ia lá o Dr. Mário Soares? O Dr. Mário Soares toda a gente conhece. O Dr. Mário Soares nunca lá foi. Era verdade. E era verdade. Tem o Manel Alegre. O Manel Alegre era o meu companheiro, todas as semanas ia-me passar fim de semana e tal. Manel Alegre, mas quem é o Manel Alegre? O senhor não sabe quem é o Manel Alegre? Não. É um senhor de barbas. Toda a gente usava barba naquela altura. Não sei quem é o Manel Alegre. Bom, aquilo acabou com o senhor dizendo assim, bem, o senhor major realmente, como está muito doente da sua memória, vai ficar aqui bastante tempo, e eu vou deixar aqui o meu número de telefone, um cartãozinho, que é para se a sua memória melhorar, o senhor então, por favor, depois de me ligar. Digo ao senhor comandante, leve lá o número de telefone, porque isto aqui não se cura, com certeza, enquanto eu aqui estiver e tal. Depois, quando Melo ataca lá do norte, isto começa a mudar. E quando começa a mudar, cria-se o Tribunal Revolucionário. E é nomeado, ainda hoje não sei quem foi que lhe pediu o Proença de Carvalho para ser meu advogado. E há aquela cena, como eu disse, nós escolhermos os oficiais que nos vinham ouvir. Então, o Coronel Caramelo Rosa veio-me ouvir com um senhor escrivão, não sei quem era, um advogado, um oficial decente, para um tenente e tal, e então diz-me o Coronel, Manel, vamos lá agora aqui ver o que é que tu dizes e tal. E diz o pastor, não me diz nada, quem diz sou eu sou advogado. Então, faz-me pôr em pauta, por favor, o seguinte, porquê é que o senhor Major Monge está preso? E diz o outro de lá, está preso por suspeito de tomar parte no 11 de março. Então, faz favor de dizer o que é que ele terá feito, quais são as provas que os senhores têm para o poder incriminar. Isso não temos. Não têm? Não. Então, mas o que é que ele fez? Não sabemos. Então, se não sabem, eu escrevo, faço favor, que ele tem que ser libertado. Bom, mas depois eu tinha um grande amigo que se chamava o Almirante Rosa Coutinho, que conseguiu torpedear aquilo durante algum tempo, mas não foi muito mais tempo. No dia 31 de outubro, lá tiveram que me soltar. Pois durante esse tempo, entre o 11 de março e 31 de outubro, houve ali algum momento em que tivesse estado preocupado com o que é que lhe poderia acontecer na frente? Em termos físicos, não. Apesar de tudo, a gente não pareceu que aquilo chegasse. A gente também nem tinha bem noção das loucuras que estavam a passar cá fora. Que um dos carcereiros tinha lá um armário cheio de armas e munições à nossa ordem. Mas só quem sabia disso, que era o Alferes Raposo Magalhães, só quem sabia desse armário era eu e o Casanova. E um dia um camarada nosso andava por lá. Assim, mas isso era para o caso de vocês precisarem de vos armarem? Se aquilo se desse era um carcereiro cúmplice, não é? Era um carcereiro. E então estava lá assim, um tipo assim, muito cabibaixo e tal. E o Casanova disse: senhor Manel, vamos dizer ali àquele fulano, que eu felizmente já me esqueci do nome, por estar animado que nós temos aqui armas, não sei quanto e tal. Eu digo, Luís, não, o tipo está assim, quando via cá a mulher, o gajo diz à mulher que não sei o quê, a seguir se descobre-se, este desgraçado vem para aqui preso ao pé de nós e a gente perde as armas, só quem sabe és tu e eu, e assim foi. E sabiam, tinham ali aquelas armas, portanto nunca estiveram inquietos, quer dizer, sobre o que é que vos poderia acontecer pessoalmente, quer dizer... Não. E entretanto iam acompanhando o que é que o general Spínola ia fazendo no exterior, no exílio? A gente ia sabendo alguma coisa, mas naqueles primeiros tempos aquilo também, a informação, como se recorda, era em catedupa. Sim, e havia muitos boatos, etc. Mas não havia contactos, portanto não tinham contactos, não tinham contactos nenhum. Até porque nós não tínhamos nada a ver com aquilo. Quer dizer, nós tínhamos que ver com o general Spínola.
Mas não... Eu sabia lá quem era o general Tavares, né, quem eram os coronéis que andaram metidos naquela guerra. Só os conhecemos quando eles chegaram à prisão ali ao pé de nós. Não sabíamos. E nessa altura falaram com eles e pediram-lhes, perguntaram-lhes o que é que andavam a querer fazer. A gente não pede satisfações a quem está Até na preso. velocidade e tal. Mas, enfim. Mas o outro é que dizia, quem ressona não entra na revolução e tal. Dizia o Casanova. Mas, portanto, eles nunca vos deram também, nunca vos explicaram o que é que queriam fazer ou o que é que julgaram que estavam a fazer. Não, eles julgavam que aquilo que tinha pernas para andar, tinham os paraquedistas, parecia que era uma força no meio, realmente no meio daquela bagunçada toda, os paraquedistas tinham alguma força. Só que os paraquedistas também já estavam, principalmente ao nível dos sargentos, também já estavam tocados pelo PC. Portanto, esse era o problema, não é? Quer dizer, isto é, não haver tropa que não estivesse contagiada, digamos assim. Para, aliás, não é por acaso depois são os paraquedistas que se vêm meter na cabeça do lobo, na boca do lobo, também no 25 de novembro. No 25 de novembro, exato. Os oficiais já tinham saído. Saíram de lá 100 oficiais. 103 oficiais saíram de Tancos. Sim, aquilo ficou entregue a 2 ou 3 oficiais e aos sargentos que estavam muito feitos com o PC. E quando sai em outubro, o que é que vai fazer? Isto é, volta... Vou para casa, vai para casa? Qual é o seu estatuto nessa altura? Estava apresentado na direção da arma de cavalaria, mas não me deram, nos primeiros tempos, não me deram nada que fazer. Não deram nada. Depois fui posto no do Exército, mas isso já é um bocado mais próximo do 25 de novembro. Mas quer dizer, mas recebe o vencimento, essas coisas todas? Houve uma altura em que cortaram. Quando estava preso? Quando estava preso, cortaram o vencimento. Não foi só um mês, depois houve um conjunto de camaradas cá fora e tal, que fizeram força e aquilo... E continuaram a pagar. Continuaram a pagar. Portanto, foi só esse mês que... Não, nem chegaram, julgo até que nem chegaram a cortar, mas anunciaram e tal. Anunciaram que iam cortar. Eu lembro, no caso da minha mulher, havia uma pessoa, nossa amiga, que tinha casado, ela passou-lhe um cheque e o cheque voltou para trás porque as contas estavam congeladas à hora de Vasco Gonçalves. E, portanto, teve as contas congeladas também. Teve as contas. E quando é que lhe descongelaram as contas? Quando saiu da prisão? Eu estava preso e já não me recordo, mas teve as contas congeladas. Foi pouco tempo depois. Isso foi para quer dizer, para a sua família foi também um momento difícil, não é? Claro, quer dizer, claro. Isto é, eles provavelmente até estariam mais preocupados do que o Sr. General na prisão, sim, não é? Sim. Quando vêm as listas da UDP, logo, independentemente, ninguém sabia onde eu estava. E já estava nas listas do UDP para ser preso. Então eu era o Spínola fascista, furiosíssimo, que levava os fascistas do PS a visitar o Spínola, que estava na primeira linha. Estava na primeira linha. E, portanto, quando sai em outubro, volta a encontrar-se com os seus camaradas, pensam em fazer alguma coisa, ou o que é que... Não, então, repare, eu saio no dia 31 de outubro de 75, portanto. E o 25 de novembro é... Logo ali. Nem chega a um mês depois. Está... E soube de alguma maneira do 25 de novembro, da preparação do 25 de novembro, contactaram... Vamos lá ver. Naquela altura, o ambiente no país era a reconquista aos mouros. Quer dizer, no Alentejo estavam com receio que viessem também queimar as sedes do Partido Comunista, o que obviamente no PC, no Alentejo não seria possível. Mas a verdade é que o país estava completamente dividido, o governo preparou-se para ir para o Porto, como se recordam, a contra-reação, chamamos assim se quisermos, fazia barricadas de Rio Maior para cima. Portanto, o país estava dividido nessa altura. Havia a hipótese da Comuna de Lisboa. Portanto, todo o país do Norte estava, digamos, a reagir ao que estava a passar em Lisboa. Aqui ficou em Lisboa, foi? Ficou em Lisboa. Ficou em Lisboa. Sentia-se em segurança ou... Sentia porque a gente sentia perfeitamente que aqui as coisas estavam a mudar. Eu lembro-me de ter, no dia 4 ou 5 de novembro, tinha acabado de vir com um dos meus filhos mais novos, coitadito, que morreu numa coisa grave no Algarve, e eu vinha com ele pela mão. Ele nasceu em 70, isto passa-se em 75, ele tinha 5 anos. Eu lembro-me de vir passear ali para em frente do Mosteiro dos Jerónimos, porque havia ali uma manif qualquer em frente do Palácio de Belém e tal. Vamos lá ver aquilo e tal. Portanto, foi ver a manifestação. Nós sentimos que o país tinha mudado quando todos os nossos camaradas que ficaram com receio de serem também
apontados como os simpatizantes do 11 de Março, passaram a ir visitar-nos a Caxias. Aquilo era uma procissão. A gente ia lá, e o comandante do forte nessa altura também tinha todo o gosto em que se levarem lá as nossas visitas. Portanto, obviamente que a gente... E a maior parte dos presos do 11 de Março estavam soltos. Não estava eu, porque nunca mais dizia que eram os tipos que iam... O Voluntável já tinha sido solto, o Varal já tinha sido solto, e eles iam soltando. Portanto, no seu caso era mesmo por causa do Partido Socialista, isto é, queriam que incriminasse o Partido Socialista. Isto e porque era um homem muito próximo do Spínola. Do General Spínola, pois, muito, muito próximo. Eu lembro-me que a primeira vez que eu ouvi a palavra MDLP foi da boca do Dr. Rui Moreira, o pai deste fulano. Eu sabia lá que o Spínola estava a fazer o MDLP. Porque também estava preso, exato. Ele estava lá preso um dia e disse: o senhor sabe o que é o MDLP? Digo: o MDLP? Não. O MDLP é o movimento do General Spínola. Tem um movimento lá. Eu não sabia. Não sei. No entanto, para os meus camaradas do outro lado, eu devia ser o representante do MDLP dentro da prisão. Pois, exato. E, portanto, vem o 25 de novembro... Como é que assiste ao 25 de novembro? Então, mas não sabia, não fiquei sem perceber se estava a par daquilo que ia acontecer. Não estou a par, estou a par. Por exemplo, sei lá, às 2x3, os oficiais de lanceiros resolvem sair todos do lanceiro também, por causa daquela história do Tomé, daquela gente toda e tal. Os oficiais que lá estão saem. E um deles vem falar comigo. Diz: Manel, o que é que a gente faz? Vão todos para o regimento de comando, vão-se apresentar ao Jaime Neves. Portanto, eu não tinha nada a ver com aquilo, mas sabia qual era o lado de onde estava. E, portanto, mas tirando isto e uma outra, não fiz nada. Não fez nada. Mas depois do 25 de novembro é contactado para retomar serviço nas Forças Armadas? Não, eu estava apresentado na Escola Prática de Cavalaria e, entretanto, sou nomeado para ir para a Academia Militar, que era a minha unidade, dar aulas. Até à Academia Militar. Vou a dar aulas na Academia Militar. E o ambiente aí já é completamente diferente? Ou como é que sim, completamente diferente. Portanto, mas sentiu que... Quando eu fui preso, no 11 de Março, prenderam metade dos meus alunos. Na Cavalaria. Metade dos seus alunos na Academia. Também eram só 4, não eram 8 na Cavalaria. Eu brincava com eles porque tinha ficado... Eu era o adjunto do mestre. O mestre ficou com 4, o adjunto ficou com outros 4. Com outros 4 presos. 4 jovens cadetes e tal, mas que eram mais reativos contra... Na Academia Militar houve uma caça às bruxas terrível. A seguir ao 11 de Março. Houve oficiais que foram também perseguidos e tal. Pronto, mas depois... Portanto, metade dos seus alunos foram presos, é isso? Metade dos meus alunos foi preso. Pois. E, portanto, estiveram presos consigo em Caxias? Mas depois soltaram-nos passado pouco tempo. Eles depois iam soltando quem viam que não tinha grande perigosidade e tal. No meu caso, como digo, eles não tinham nenhum interesse em que eu saísse. Em que saísse. Como é que foi o seu noite? Aquelas célebres 4 horas do bate-papo entre o Soares e o... sim. Depois o Soares diz às 2x3: eles andaram a prender as pessoas que não tinham culpa nenhuma, do 11 de Março e tal. E o Cunhal disse: não, olha, ainda o Major Monge, porque foi solto ontem, não sei quanto e tal. Ele foi... Disse o Soares. Nessa altura o meu telefone começou a tocar, as pessoas não sabiam que eu já te levou no resto da noite os meus amigos: já saíste, não disseste nada. Não, mandava pôr agora um anúncio. Eu não sabia que tinha sido solto. Pois, não sabia. Como é que foi depois o reencontro com Spínola? Quando é que voltou a vê-lo? Quando Spínola voltou foi o que eu há bocado lhe contei. Ele veio, eu fui visitá-lo e ele disse: meu general, era o Oliva Barco, não é pior que o que eu pensava, não sei quanto e tal. Bom, depois o Spínola veio e depois nós queríamos, obviamente, reabilitar o Spínola e tal. Há ainda alguma resistência nas Forças Armadas, o Spínola fica um bocado em casa, não sei quanto e tal. Até que quando chegou o Soares as coisas entraram nos eixos. Mas quais eram as... O Ianes tinha medo de tudo que lhe cheirasse, aquilo pudesse ter alguma coisa a ver com o 11 de Março. O Ianes ficava muito preocupado. Por exemplo, uma das coisas que nos custou muito foi um dia ver o Ianes dizer assim: o cidadão Spínola
quando nunca o Mário Soares deixou de chamar ao Spínola o Sr. General Spínola. Quer dizer, custou-nos muito porque o Ianes era tão próximo do Spínola como eu. Como eu. E depois a gente sabe que ele também teve a sua parte, né, para que o Spínola voltasse e tal. Mas o Ianes, como lhe digo, como estava na minha casa naquela noite, viveu sempre com o fantasma de poderem acusar do que ele tinha feito, que não fez nada. Não fez nada. Ele foi lá porque ele ia frequentemente à minha casa, porque éramos muito amigos e, portanto, ele ia muitas vezes à minha casa e tal. E naquela noite foi a ver o que é que se estava a passar e tal. E ele tinha vindo, não sabia de nada, tinha vindo do jantar com o alemão. O alemão sabia. O alemão sabia. O alemão sabia. O alemão sabia. O alemão mais tarde disse-me assim: o alemão, ele era major, como eu disse. Depois mais tarde foi coronel, chegou aqui como coronel, foi adido militar em Moçambique. Um dia disse-me assim: monge, mas o senhor não sabia? Eu não, pá. Mas nós sabíamos qualquer coisa. Por isso percebi eu, por mais tarde, pelas vossas conversas. E o Varela estava nas informações e tinha recebido, uns dias antes, um rádio do nosso embaixador e do adido militar nosso em Madrid a informar que se preparava qualquer coisa no Rolir. Portanto, havia indícios. Mas eu não estava metido naquilo, não estava para aí virado, e estava viradíssimo, era para que houvesse as eleições, para que o Spínola tivesse sossegado e tal, não. Nessa altura, ainda antes do 11 de março, ainda estavam à espera, por exemplo, que o general Spínola pudesse um dia ser candidato à presidência da República. Sim, claro. Estavam à espera disso. Esse era o grande receio do MFA. Essa uma vez, lembra-me, estávamos numa assembleia do MFA e às 2x3 começa-se a dizer muito mal do Spínola, não sei quanto e tal. E há um fulano que eu gosto imenso, que é o Major Tomé, mas que é um homem daqueles lados e tal, e às 2x3 eu levanto-me e digo assim: Major Tomé, o senhor tenha lá cuidado para não estar aqui a ofender o general Spínola, porque se tu realmente estás zangado com o general, deves respeitar pelo menos os amigos do nosso general que estão aqui presentes. Pelo mesmo motivo que, por ser eu teu amigo, não digo aqui mal do general Cousa da Riaga. Ele tinha sido ajudante de campo do Cousa. As pessoas não sabiam. Mas os marinheiros, que está vendo os marinheiros, às 2x3 começam eles assim: mas o que é que se passa e tal? Às vezes o meu amigo Tomé estava desta cor lá à frente, ele é lourinho de olhos azuis e tal, mas é imensamente amigo meu e tal. Embora o Otelo é. O que é que aconteceu? Ligou-me poucos dias antes de morrer. Eu fui ao funeral dele, fiz uma oração fundo para ele, que entreguei ao filho e tal. O que é que aconteceu ao Hotel Sarava de Carvalho em 74 e 75? Quer dizer, qual é a sua explicação para aquela... Olha, em 74, quando ele foi nomeado comandante adjunto do COPCON, em julho, foi nomeado, para o chover a importância que nós dávamos à graduação dele, o general Spínola chamou o general Costa Gomes, que era o chefe da Norte das Armadas, para fazer a graduação dele. E a graduação foi feita Portanto, a graduação em brigadeiro, não é? Ele era major e foi assim, graduado em brigadeiro. Entrou um fulano, não me se era um militar, se era um dos homens do Palácio de Belém, com uma almofada com as 2 estrelas de brigadeiro. E veio, não montámos este sistema, veio, o general Costa Gomes e o general Spínola estavam aqui e o hotel estava ali. Eu cheguei ao pé do hotel, tirei os 2 galões de major, peguei umas estrelas, dei ao general Spínola e dei outro ao general Costa Gomes e os senhores graduaram o hotel. Depois eles cumprimentaram e eu fui o primeiro a dar um abraço ao hotel. O hotel trabalhou comigo num ano inteiro na Guiné, na secretária ao lado. O hotel era um homem da nossa confiança. A ver. Agora, quando chegámos cá fora, ele depois disse um disparate ali em relação com os novos não sei o quê. Depois, quando chegou cá fora, estavam os jornalistas todos à volta dele e ele disse mais um disparate, mas não muito. Depois eu disse assim: hotel, tu tens de ter cuidado, pá, porque isto agora vai ser assediado por esta gente toda dos jornais e tal. Tens de ter cuidado com o língua, logo que diz e tal. Manel, então tu não tens confiança em mim, pá. Então tu és um dos principais responsáveis por eu ter sido coisa, pá. Foste tu que me puseste nos galões e tu não tens confiança em mim. Digo: não, Otelo. Nem tinha confiança em ti, nem em mim se eu estivesse no teu lugar. Nós não estamos preparados para aquilo que tu vais esperar. Tens de ter cuidado e tal. Passado muitos anos ofereceram-me um gato. E eu pus ao gato o nome de Otelo.
E um dia encontrei o Otelo. Disse, olha, Otelo, tenho um gato, pá. Tenho um gato. Mas sabes que eu não tive cães de gatos, não, e tal. O gato é especialmente simpático, é muito bonito e tal. Sabe como é que o gato se chama? Otelo. Sabes porquê? O gajo é muito simpático, mas não é de confiança. Lá estás tu e tal. Repara, as nossas relações de grande amizade, mas cada um sabendo. O Otelo telefonou um poucos dias antes de morrer. Portanto, achou que ele foi envolvido naquele ambiente. Está absolutamente impreparado para aquela coisa. Nunca fez o jogo do Partido Comunista voluntariamente. Nunca. Ele era de outra coisa, era de uma extrema esquerda, que era uma poesia. Ele era um artista, cantor da ópera, podia ser um homem da ópera, do teatro e tal. Ele era uma pessoa desse cariz. E aquela figura que ele quis encenar do povo, do poder popular e tal, encantou-o. E no dia do funeral, eu quando fiz uma operação, fiz uma oração, dei ao filho, o filho andou com o meu filho mais velho no colégio militar, ele disse-me, senhor general, olha, eu com o meu pai, várias vezes lhe perguntei, pai, mas como é que é essa história das FPs, com a sua parte e tal? O meu pai sempre fugiu. E um dia eu fui mais incisivo e disse, pai, mas conte-me lá essa história e tal. E o meu pai disse-me assim, olha, Sérgio, quando o leão velho está em cima da colina e as ovelhas passam, por mais que berrem, o leão não repara. E eu, meu general, disse para o meu pai, pai, mas eu sou uma ovelha. E depois, no discurso fúnebre, o Sérgio disse do pai, eu sou filho do meu pai, não sou filho do Otelo. Reparem como o próprio filho, e ele adorava o pai, e era um filho encantador, e o pai adorava, mas aquela história dos FPs marcou-os a eles profundamente. E a nós criou-nos uma dificuldade em relação ao Otelo, mas eu não vou para não poder mais tempo. Uma vez convidei para uma coisa qualquer, importante, o lançamento de um livro, ele foi comigo, chegou lá e ele apresentou-se como mulher número 2, porque ele era bígamo. Portanto, fiz umas loucuras. Era assim. Bom, Sr. General Manuel, mas muito obrigado por esta longa conversa. Foi fascinante. Muito obrigado.